Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro colóquio de Arte, Mídia e Educação, Contatos em Tempos de Distanciamento, organizado pelo curso de especialização em Arte, Mídia e Educação, com apoio da Direção de Desenvolvimento Educacional, Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, coordenação da licenciatura em Artes Visuais, realizado pelo Instituto Federal do Maranhão, campus São Luís, Centro Histórico. Hoje encontra-se conosco para falar sobre a importância, a potência criativa no meio digital, a professora doutora Maria Cristina Villanova Biazos, professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vinculada ao Departamento de Artes e ao Instituto de Artes, atuando como docente nesta unidade e no programa de pós-graduação em Informática na Educação. Boa tarde, Cristina. Seja bem-vinda. Boa tarde. Eu não estou tendo contato visual com a apresentação. E eu gostaria de fazer toda a minha apresentação, além do meu boa tarde, né, já discorrendo dentro do material que eu enviei. Tá? Então, nós temos que ver como nós vamos fazer essa interface funcionar. É importante que o Maranhão, para mim, tem um lugar muito importante no coração. Né? Eu estou dizendo isso de saída porque tenho a professora Luciana Barros, que foi me orientando aí do IFMA, e 3 professores que são da UFMA, que é a Mayra Rocha, o Roosevelt Lins e a Fernanda Areias, que tiveram contato com o nosso grupo através do contato inicial, através de inter que fizemos entre a universidade, um doutorado interinstitucional, né, entre a URGS e a UFMA e o EMA, e depois esses vínculos foram, né, se estreitando. Inclusive, a última vez que eu estive em São Luís foi para um evento aí no IFMA. E então, ontem mesmo estávamos conversando, né, com o professor Diego, e eu disse, que pena que a gente não pode, que esses eventos, por vários motivos, né, não estão sendo presenciais, que eu gostaria muito de poder voltar a São Luís. Eu acredito que eu não sei como é que nós ficamos, eu mesmo estarei acionando os slides, professor, ou ele é acionado aí, eu acho que... Eu acionarei daqui. Tá. Já aparece para você? Já está aparecendo para mim. Ok. Então, se você puder iniciar, né? Então, eu agradeço a fala da professora Luciane Antônio, não é? Porque essas iniciativas entre vários departamentos das universidades são salutares e é um momento como a gente realmente consegue fazer esses saberes partilhados, não é? Não sei o que está acontecendo aí, acho que eu acho que é uma imagem que está subindo, né? Vamos continuar, professor? Ok, pode continuar. Tá. Eu gostaria que você pudesse tocar os slides, né, para a gente ir seguindo com a fala. Então, quando eu recebi esse convite, dizendo que haveria esse encontro com esses eixos, não é? Que seria arte, tecnologia e educação, realmente são áreas, e eu falei, bom, vou fazer a sua representação. Mas essas representações que separam arte, educação, tecnologia entende-se mídias, né? Porque o curso aí também está voltado para essa questão, não é? Sempre nos faz
e pode ir tocando, professor, o próximo slide, sempre nos faz pensar que existe uma dicotomia entre arte, educação, tecnologia, né? Mas o que nós estamos vendo que essas áreas, elas se interligam nas nossas propostas contemporâneas. Então, na verdade, o que eu vou falar mesmo, não é? É esse novo título aí que eu coloquei, que seria Espaços Perceptivos, Criativos e Educativos Imanentes ao Mundo Digital. Era essa minha fala inicial, mas eu não gosto de título muito longo, então eu fiquei na potência do e no meio digital. Tá? Mas os espaços que nós estamos falando são realmente os espaços que acessamos online, mas também os espaços de educação onde se pode interagir com esses elementos, com esses artefatos tecnológicos gerados pelos homens. Tá? Seguinte. Bom, o professor, aquele slide que veio aqui, desconfigurou, é porque eu não mencionei que esses alunos todos que trabalharam comigo aqui estiveram através do Núcleo de Estudos em Subjetivação, Tecnologia e Arte, do pós-graduação em Informática na Educação, que é onde eles fizeram o doutorado, e o professor Diego me falou, bom, eu fiz o curso MOOC. O que é um curso MOOC, né? São aqueles cursos que são colocados à disposição gratuitamente nas universidades e que ficam lá, não há avaliação, não é nada, mas é um curso em que a pessoa entra e começa a conhecer um pouco sobre o assunto. Então, esse curso está lá para quem quiser visitar ou fazer, né? Não é como hoje que se diz, clique aqui embaixo, dê o seu sininho, né? Dê o like, que a gente ganha pontos, mas é interessante porque nós podemos, assim, continuar fazendo outros cursos e mais, e saber o feedback das pessoas. Isso aí foi um curso que foi montado numa semana, uma retrospectiva dos trabalhos que nós tínhamos feito já em informática educativa ao longo de várias décadas dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e há várias pesquisas, até aquele momento em que foi realizado, não é? Foi montado esse curso, já tinham sido apresentadas pelo grupo. Então, é importante que nós conheçamos assim, um pouco do histórico, não é? Do que já se fez nesse tempo todo de trabalho, né? Então, o nosso grupo ele está sendo reorganizado, está sofrendo atualização, então, eu não coloquei ali nenhum link, mas existe existe esse grupo de estudos que está necessitando uma revitalização por vários motivos, vários pensares, várias novas exigências que a tecnologia vai nos dando e que nós estamos aprendendo como lidar com elas. Seguinte, por favor. Então, para me orientar um pouco, né, na minha fala hoje, eu separei alguns elementos, não que eu vou falar em ordem sequencial, mas pensar um pouco sobre, basicamente, sobre o que eu tenho visto, e a minha pesquisa, ela se dá muito em locais que produzem essa parte de tecnologia digital. Então, Datum Soria é uma amostra que eu vi em Karlsruhe, no ZKM, que é o Centro para Arte e Mídia, na Alemanha, e casualmente eu pude estar lá nos últimos 3 anos, anualmente, vendo as mostras, e essa mostra foi em 18, início do ano passado, não no outro, né? Mas que ela mostra muito dessa relação entre o dado e o sensível. Daí nós temos o latim, né, todo datum, e o sensível do Soria, né? E vamos também considerar onde é que entra a questão da imersão aí, e como essas camadas todas vão se hibridizando, essas camadas de teorias, de técnica e de conhecimento. E onde é que a gente chega hoje, né? Qual é essa nova lógica? Existe o que se pensa qual é a lógica do novo real? Agora está muito em moda em questão toda dessa pandemia que estamos vivendo, que vai haver um novo real, qual será o novo real? Mas o real é hoje, né?
Será que ele é novo? Será que ele vai ser novo? Quer dizer, no que isso impacta na arte, na tecnologia, nos fazeres artísticos? Next one. Próximo, por favor. Então, assim, pode passar já para o seguinte, é isso aí. Então, quando a gente fala em imersão e interação, será que nós não pulamos um? De uma imagem? Não, né? Quando se fala em imersão e interação, e todas essas características que são postuladas e buscadas nas propostas contemporâneas, né, da tecnologia, existem várias palavras. Por exemplo, se fala muito em... Nós estamos assim, bom, os grupos que trabalham com tecnologia são grupos interdisciplinares, mas aí já vem a educação e fala, não, mas a questão é essa discussão de multi, transdisciplinaridade já foi imensamente discutida pela área da educação. O que nós entendemos hoje é que, sim, os grupos que trabalham com tecnologia, eles são grupos interdisciplinares. Inclusive, o nosso curso pós-graduação Informática na Educação, que é o doutorado do Sinted, ele faz parte da CAINTER, da CAPES. Então, nós somos um curso oficialmente interdisciplinar, não é? Então, essa plurimedialidade, né? Saber que várias medialidade, eu estou falando assim em várias mídias integradas, são técnicas de cinema aplicadas, trabalhadas sobre obras consagradas de arte, então revisitando essas obras de arte, dando vida. E hoje, por exemplo, técnicas de realidade virtual, também projetando, utilizando obras de arte conhecidas. Principalmente nessa nossa vivência caseira, né, que essa pandemia está nos forçando, eu certamente, por causa da idade, mas o povo todo, e razões de saúde, etc., né, temos recebido, né, muitos vídeos de pessoas que nunca entraram no museu, com, assim, estupefatos, vendo aquelas obras de arte serem retrabalhadas, seja por grupo de teatro, seja sendo animadas, contando fatos históricos sobre aquelas obras. E, se por um lado eu fico assim, bastante contente, né? Por outro, me entristece que as pessoas que nunca olharam para a arte agora descobrem que, sim, é possível alguém fazer uma escultura que se move com o vento. Que é isso? Isso é um gênio, não é? Então, existem lados positivos dessa nossa nova interação, eu digo nossa, eu digo do povo em geral, não é? E, por outro lado, o conhecimento é muito raso, né? Aquilo passa, daí você recebe... o ano passado, 2 anos atrás, um desses vídeos, aí recebe o ano 19 de novo, esse ano você recebe como se fosse grande novidade, e assim, você vê que existe toda uma apropriação, que eu quero discutir um pouco mais adiante com vocês, da arte enquanto algo que bom, que legal, mas quem é que fez aquilo? Por que aquilo foi feito? De onde saiu aquela obra que ela foi retrabalhada, ressignificada? Então, essas são questões que nós, se trabalharmos com educação e tecnologia e mídias, nós temos que nos preocupar. Não é só saber a tecnologia de como montar aquilo lá, não é só trazer para a sala de aula, porque agora você vai ter que trabalhar numa plataforma online, tem que trazer obras e trabalhos, e nada melhor do que ter já um trabalho pronto para mostrar. Mas de onde é a história? Onde é que saiu aquilo? Por que, não é? Eu consigo ter uma obra para que possa ser trabalhada por meios digitais. Então, esses termos que eu trouxe aqui, ubiquidade, você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, essa temporalidade, parece que não existe mais esse span de tempo. Eu fotografo uma cena, eu filmo uma cena aqui, e em seguida ela faz parte do mundo, não é?
Então, essa questão do tempo, ela se torna vital, né? Fundamental dentro da nossa vivência em termos de tecnologia. Porque nós estamos trabalhando com... O que aconteceu? Vai tirar aí, então. Nós estamos trabalhando... Eu não sei se é lá ou se é... Nós estamos trabalhando com imagem, mas que vai ser partilhada e vista por pessoas que não têm aquele mesmo significado. Então, isso é uma coisa muito importante que se deve ter cuidado. Então, termos como simulação, imersão, vigilância e virtualidade fazem parte já desse nosso jargão. Vamos seguir um pouquinho, então, sobre a questão da imersão. Seguinte. Eu fui buscar... eu tenho arquivos, eu tenho centenas, milhares de fotos. Eu encontrei uma dessa aí de uma turma, eu com uma turma minha de graduação, de exatamente 2008, há 12 anos atrás. E a gente estava visitando um Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que percorreu o Brasil em vários locais e tal. E esses artistas tinham feito era tipo um tapete, não é? Em que ele era móvel. Então, você deitava, né? O corpo ia sentindo. Então, vejam só, estou falando de 12 anos atrás, né? 2008. Então, em 2008, os artistas já estavam trabalhando, há muito tempo antes, mas estou dizendo assim, nós aqui já tínhamos chance de levar nossos alunos, de trabalharmos, eu não estou falando assim em pesquisas avançadíssimas em outras áreas de tecnologia, mas já era possível sim entender que essa interação que o sujeito, a pessoa que visitava uma exposição, ela acionava, porque se você não deitasse nesse tapete, não tivesse o sensor acionado, ele não ia se mover. Seguinte, por favor. E daí dessa imersão de 12 anos atrás, você passa a 2 anos atrás, não é? Que é um outro tipo de imersão. Essa foi quando eu visitei o Atelier de Lumière, que estava fazendo essa grande mostra, né, digital sobre o Klimt e Hundertwasser, 2 pintores austríacos. E essa imersão se dá de uma maneira diferente, porque você entra nesse prédio, vejam só, não é aquela imersão ainda da realidade virtual que você põe no óculos e sai do mundo. Não, você entra no mundo e você fica imerso dentro das obras desses artistas. Essa é uma fábrica que tem lá, foi chamada Atelier de Lumière, que tem em Paris, e esse grupo que trabalha com inteligência artificial, criou e recriou as obras desses artistas, e ele é projetada em todo esse prédio. Então, inclusive, essa foto eu tirei, tem uma escada aqui à esquerda, tem um mezanino, assim, mas não era um mezanino, é o que estava na fábrica e foi mantido. Então, há colunas, há algumas outras edificações, assim, dentro do próprio prédio, mas todos eles são trabalhados, e não é uma mera projeção. Daí a pouco você vê um detalhe da obra, uma flor que foi usada, sair voando, né, pela parede, passando por você. Quer dizer, esta interação a partir de uma obra, ela é uma experiência imersiva. Ela é uma experiência imersiva, porque inclusive a música era de época, né? Mas ela é uma imersiva, você pode ver aqui, dá muito bem para ver as pessoas sentadas, porque é um filme que eles fazem, né? Que dura cerca de 1 hora. Você pode ficar e ver outra repetir, né? Porque a sensação que você tem é maravilhosa, você não quer sair de lá. E as pessoas sentam e ficam observando. O seguinte, por favor. E mesmo, então, como são projeções de luz, eu estou ali, né? Eu meio que mimetizada, assim, né? Porque parada do lado de uma imagem maior, né? Você passa a fazer parte da própria obra. Você faz parte dessa projeção.
Desculpa, eu tenho que tomar um golinho d'água. E então, esta seguinte, por favor. Então, essa experiência são experiências que já nos mostram a arte contemporânea, a arte em que você participa, a arte em que você vai sentir, né, todos os seus sentidos na volta. Não é só aquela mídia que está lá, aquela mídia que foi feita por alguém a partir da obra feita por alguém, mas o que essa mídia transmite, quer te mostrar, está te proporcionando. Então, essa que talvez seja a questão importante para quem vai trabalhar no design, no teatro, nas artes visuais, na educação, não é? No ensino da arte, que realmente esse todo sensorial faz parte de nossas experiências contemporâneas nesta área. Pensando também em algumas experiências, porque assim, o que acontece na arte? O que acontece com o artista? E quando eu falo artista, é o criador, em geral. Ele se apropria da tecnologia que aparece e ele vai trabalhar de modo diferente. Por exemplo, eu peguei 3 exemplos. O selfie, não é? Que vamos colocar assim, 8 anos atrás, né? 6, 7 anos atrás, estava fazendo o maior sucesso, não é? E o Lev Manovich, já em 2014, portanto, 5 anos atrás, ele põe no ar o resultado já de um projeto de pesquisa que ele fez, que é o selfie.net, já estudando a questão do selfie. E depois, como sequência, ele já publicou sobre o Instagram. Então, já há teoria sendo pensada e quando eu digo pensada, é pensada na academia, é pensada através de imagens e é pensada através de textos publicados. Sobre a questão, por exemplo, o Manovich, ele trabalha dentro de uma linha chamada Estudos Culturais, Cultural Studies, e em que ele nos mostra ali que através daquelas fotos dos selfies que foram publicadas pelas pessoas, então elas foram buscadas na rede, porque elas estavam publicadas, elas eram públicas, não é? Como ele conseguiu? Porque ele pesquisou em uma grande cidade em cada continente, e ele conseguiu mostrar que havia mesmo num selfie, ele conseguiu detectar, e é interessante depois vocês visitarem esse trabalho, quem não conhece ainda, não é? Que é o selfie.net, que apesar de já ser alguma coisa, vamos colocar assim, outdated, né? Ela já não está mais. O selfie já era, né? Enquanto grande novidade. Mas tem lá uma pesquisa que nos mostrou que sim, existe uma diferença de um selfie, pelo menos existia, né, há 8 anos atrás, 7 anos atrás, que a pesquisa foi publicada há 6, diferenças entre um selfie de uma pessoa que tirava essa foto em Moscou e de uma pessoa que tirava essa foto em São Paulo, ou de uma pessoa que tirava essa foto em Nova York. Então, o que ele nos mostra, o que ele nos traz, né, nessa pesquisa? De que a mídia não é... a mídia não é neutra, quer dizer, a mídia, o selfie, você tira uma foto, mas ela não existe sozinha. Ela não existe sozinha de alguém que está utilizando, né? De alguém que está mostrando alguma coisa, de alguém que quer mostrar-se, no caso do selfie, ao mundo, mas que traz consigo todo um entorno que permitiu a esses pesquisadores inferir uma série de situações ou de pensares sobre as culturas locais, tá? Não sei o que eu vi com o nosso PowerPoint aqui, tá? Em seguida, eu acho que estava falando ali sobre o drone, né? E a questão do drone também. Esse trabalho que eu tenho aí anexado no slide seguinte é um trabalho de
também os drones surgiram e, em seguida, artistas começaram a querer pesquisar o que o drone poderia fazer como obra de arte. Então, você vai ter lá drones, isso eu estou falando em início de pesquisa, eu estou falando quando a tecnologia chegou e como é que o artista se apropriou dela, né? Então, tem lá o artista pegando o drone e fazendo ele carregar lamparinas, acompanhando bailarinas num palco. Tá? Mas o que eu trouxe aqui, e que eu pretendo que carregue no próximo slide, é o Katsu, que é um artista grafiteiro, artista de arte de rua, assim, de Nova York. Ele se declarou como o primeiro artista de drone. O primeiro artista existe no próprio texto dele, né? Dizendo que ele é a primeira obra de arte com drone é dele, porque ele usou um drone e ele pichou, não é? Um grande outdoor que tinha em Nova York, de um prédio de uns 5 andares. Então, ele conseguia, né, controlar o drone, né? Veja só, 5 anos atrás, né? Hoje as máquinas todas já estão mais potentes, né? Hoje elas fazem espionagem, elas levam foguetes, assim por diante. Estou falando exatamente nessa questão do artista se apropriar logo que a tecnologia sai. E ele faz uma produção. E aí nós vamos chegar no que a gente está fazendo hoje. Tá? Vocês já devem estar se dando conta, né? E o terceiro, né? O terceiro assunto que eu coloquei aí foi a questão do robô, do corpo, do avatar, sendo esta matéria que é pesquisa também de artistas, né? E que nos traz a tecnologia de um modo bastante peculiar, depende aonde ela é usada. Eu acredito que a gente vai conseguir, talvez o professor esteja conseguindo colocar aqui os vídeos, né, dessas pequenas intervenções. E realmente, pode seguir, professor, por favor? Esse aí, então, eu acho que ele já andou um pouquinho, né? Esse é o vídeo do Katsu, se der para retornar um pouquinho, e dá para ver exatamente drone drawing. Dá para ver. Ele à noite, lógico, né? Porque ele não podia ser visto, né? Porque ele estava fazendo uma intervenção num famoso outdoor do jeans do Calvin Klein, né? E essa era uma conhecida artista, né? Atriz de cinema. E isso aí gerou comentários, gerou críticas, gerou inclusive um artigo no Wired, que é uma famosa revista de tecnologia. E então existe esse lado transgressor também do artista, mas não só transgressor porque ele foi, no caso, claro que o pessoal que fez a publicidade vandalizou a obra, mas não deixou também de ser um marketing, né? Então, esta relação de apropriar-se da obra, você pega, por exemplo, na década de 80, saiu o Xerox, né? A novidade era o Xerox. Artistas começaram a produzir usando Xerox. Usaram a deturpar, deturpar no sentido assim, o uso, né? Porque o uso era para o escritório reproduzir seus arquivos. Mas aí, então, você tinha o artista que ia lá e xerocava as partes do corpo. E depois você vai numa uma exposição de arte, não há muito tempo atrás, onde se você para numa parede, né, claro que é uma enorme de uma lâmina que vai copiar você tem seu corpo xerocado, né? E seu corpo é xerocado
e digitalmente, porque daqui a pouco ele passa para a tela seguinte e pode se apropriar de outros elementos ou de outras pessoas que fizerem esse mesmo exercício após você. Eu não sei se deu para trazer o videozinho do robô, professor, não sei. E se der para passar esse vídeo separado, senão depois eu mesmo posso passar ele por aqui. Então, essa é uma experiência, eu acho interessante essa experiência, porque ela trata da questão, essa experiência eu tive no Ars Electronica, que é um evento que era anual, agora passou a ser bianual na Áustria, na cidade de Linz, que tem um magnífico espaço, não gosto de chamar de museu, né, mas de arte digital, né? É o centro, é chamado Ars Electronica Center, e tinha esse pesquisador japonês com esse protótipo, e esse protótipo, vocês podem ver que ele tinha o corpo, e ele estava pesquisando elementos de inteligência artificial. Então, esse robozinho, ele estava ali, ele não tinha corpo, claro, ele estava naquelas hastes de metal, mas o que é interessante, e eu vou reproduzir a conversa que nós tivemos, eu digo eu e ele, né? Porque ele, como ele tem elementos de inteligência artificial, e daí vem a questão educacional, ele respondia, ou ele me fazia perguntas de acordo com as respostas que eu dava, não é? E o som é muito baixinho, é muito curto, né? Uma colega professora que estava comigo fez essa rápida filmagem, mas é para que a gente veja, porque ele estava numa mostra de arte, no Ars Electronica Center, e esse artista japonês, ele ficou muito famoso, até essa minha colega que é da Alemanha, depois foi lá no Japão visitar o ateliê dele, ele fez um robô dele, quer dizer, ele tinha levado esse robô também nesse evento, e esse robô sentava o robô lá na cafeteria, no restaurante lá do Ars Electronica Center, e interagia com esse robô, quer dizer, ele interagia com ele mesmo. Então, essa possibilidade de nós conversarmos com o nosso outro, quer dizer, na tecnologia, né, são também exploradas pelos artistas. Pode ser o próximo slide. Eu coloquei o rápido diálogo que se deu, porque eu falo assim, deixa eu te abraçar. Eu peguei, né, e abracei, e ele, eu digo, o robô, ele vinha e colocava a cabeça do seu lado, assim, ele tinha toda uma tecnologia de uma programação para se aconchegar, né? E daí eu dizia, ok, eu preciso ir embora. Ele disse, e abraçava. E ele disse, não vá, don't go. Eu falava inglês, né, com ele. Daí eu disse, bye, bye. E ele disse, você vai voltar? Eu disse, ok, eu vou voltar, ok. Ele disse, você é minha amiga, né? Eu disse, sim, eu sou sua amiga. Ok, bye, 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 bye. Então, assim, e ele sorria, eu digo, né, o avatar ali, o robô, ele ria, ele tinha expressões. Então, gente, e daí nós já pulamos, não é? Próxima, né? O slide próximo, né? Para um robô. Não, o outro que é o slide do robô. Eu vou mostrar esse aqui. Se esse rodar também. Isso, então, eu estou falando sobre essa questão do corpo. Então, tem o robô, né? O robô humanoide. Podemos passar nesse manifesto, depois voltar para o anterior. E o manifesto do robô, quando eu estou falando de corpo, não é? Lá em causa do Media Electronica Center, 2018, encontrei esse robô, que é o robô que estava escrevendo o manifesto robô. Quer dizer, ninguém estava ditando nada para ele. Ele estava compilando todo o seu conhecimento, quer dizer, que ele tinha recebido, né, que tinha sido colocado em toda a sua programação, né, e ele estava escrevendo um manifesto independente. Então, quando eu falo de corpo,
quando eu falo de corpo na arte, quando eu falo de corpo na arte, daí agora a gente pode voltar para o slide anterior, por favor. Eu estou falando de vários corpos. Esse, ele é uma foto, eu não sei se essa foto está rodando, ou se eu botei só foto. Não, acho que ele vai rodar mesmo. É uma foto, você vai visitar essa exposição e tem essa tela, e essa câmera aí vai capturando você, e você, no momento que você se mexe, ela vai, não sei se ela vai rodar, ele é uma imagem em movimento, né? Ela cria seus vários corpos, quer dizer, você desaparece, mas é uma questão da lente, da imagem, da filmagem, e você, então, começa a entender, bom, que corpo eu estou falando, de que corpo eu estou falando, né? De onde é que eu estou, que imagem eu estou querendo capturar de mim mesma, né? Seguinte, por favor. E a outra também. Então, todos esses essas mostras, esses trabalhos que eu me referi, eles estão baseados em dados e códigos, não é? Então, se você vai, essa amostra do ZKM dizia "We are code", quer dizer, nós somos código. Claro que a gente não está falando do código genético, né? Mas é que o código, ele, como diz o Flusser, ele é um sistema de signos ordenados por regras. Então, assim, existem códigos. E quem faz esse código? Diz que os códigos da escrita, né, épocas passadas, eram dominados pelos literati. E quem é que codifica a cultura? Quem é que domina esses códigos hoje? São os programadores que programam esses aparatos geradores dessas imagens, geradores dessas possibilidades de imagens. Então, seria o que nós temos que fazer, enquanto pessoas que querem pesquisar e tal. Jogar contra o aparelho seria como? Não é contra o aparelho, né? E é recodificar, né? Desvelar esses jogos que estão nesses aparatos e saber como eu posso ressignificar. Como é que eu posso trabalhar diferentemente com uma mídia que eu já tenho, da qual eu já me apropriei os fazeres? Provavelmente eu não me apropriei da sua elaboração, da sua programação. O seguinte, por favor. Mas então, pensar que nós temos dois assuntos a questionar. São os dados e os códigos, e como estes dados e códigos, que é um assunto só, né, se relacionam com o sensível. Então, aí eu não estou falando só de arte do computador, arte que você acessa online, ou acessa pela internet, mas eu estou falando desde uma história de algumas dezenas de anos atrás. Por exemplo, eu fui pegar um trabalho que eu acho interessante, porque esse artista chamou isso de GPS Drawing. O que ele fez? Ele fazia esse traçado com a máquina de cortar grama. E essa máquina de cortar grama, com o sensor, ela gerava algumas formas. Ele não é um desenho visto por um drone, ele é visto por uma aeronave, filmado por uma aeronave. E então, assim, com essa... E vocês que estão me escutando, certamente vão lembrar de terem recebido de vários grupos de vocês, vários vídeos mostrando arte na terra, arte da rua, vários, que são sendo trazidos e revisitados como se fossem coisa muito de agora, feito agora. Mas essas artes, esses fazeres artísticos, vamos dizer assim, esses processos de fazer, de trabalhar com imagem, podem ser feitos em N local, com N ferramenta. Essa pessoa usou um cortador de grama, munido de um GPS, que deixava uma marca.
que eu podia verificar depois. Então, o que eu estou querendo de novo trazer é a questão da interdisciplinaridade e da intermedialidade. Então, quando você pega um diretor de cinema que vai e faz projeções sobre uma tela da Renascença, ele está trazendo toda uma relação de uma nova leitura dinâmica para uma pintura a óleo. Seguinte, por favor. E também, esse trabalho, uma das palavras que tinha lá naquela listinha que eu coloquei no início era vigilância. E vigilância, o que é vigilância? Eu vi também uma exposição no ZKM sobre a secreção dos dados, tinha um andar inteiro sobre câmaras de vigilância. E esse é um projeto que foi feito por um aluno meu, era um aluno de graduação, era um bolsista de IC, trabalhou justamente com as câmaras de vigilância. Eu não sei se está carregando. Eu acho que sim. O que o menino fez? Ele acessou o site da prefeitura, onde tem o site das prefeituras, eles têm a localização dessas câmaras, não é? A localização dessas câmaras. E de posse dessa informação, ele foi diante de cada uma dessas câmaras, claro que ele selecionou algumas, né? Não foram todas, né? E capturou o momento em que ele aparecia, porque elas ficam por um determinado tempo online. Então, ele realizava a ação, e daí ele voltava para o computador e ele recortava aquele pedaço de filme, onde um pedaço de filme, onde ele aparecia. E ele fez toda uma narrativa. Ele fez toda uma narrativa dele se movimentando dentro da cidade frente a estas câmeras. Então, de novo eu estou, né, voltando para essa questão do artista subverter, né? Do artista subverter a máquina e capturar aquela porção dela que era para simplesmente vigiar. Ela fez a vigilância, mas ele utilizou esses segmentos para transformar num trabalho de arte. Se não der agora, a gente pode passar adiante, não é? E depois nós podemos ver isso aí, se tiver com dificuldade de trabalhar com essa imagem, professor. Podemos tocar adiante os slides, por favor? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão dos dados, também relacionado com a questão do real. Eu acho que caiu, né? Eu estou trazendo aqui também uma amostra, uma obra para vocês, que é de um artista chinês, em que ele trabalhou, essa amostra essa amostra onde ele apresentou isso aí, afinal, né, foi chamado datum soria, realmente eram os dados trabalhando a questão do sensível, não é? E eu trouxe várias imagens aí nos próximos slides, onde mostra o processo de trabalho dele. Porque ele é um pintor bem famoso, assim, bem reconhecido na contemporaneidade na China. Ele é um pintor realista. Ele pinta cenas do cotidiano. O que ele fez agora? Ele trabalhou para transformar preparou um programa
em que as suas pinceladas eram realizadas por um robô. Só que não era simplesmente a sua pincelada. Ele trabalhou quase 2 anos com uma equipe de engenheiros e programadores que estudaram como era a sua pincelada. A pincelada dele, eu vi uma entrevista dele mesmo falando, ela era uma pincelada meio, ela não é firme assim, ela é um pouco borrada. Então esse pincel que existia na ponta do robô que estava pintando essa obra, ela recebia input de câmeras colocadas, de 3 câmeras, portanto eram 3 telas que estavam sendo pintadas simultaneamente, não é? Uma câmera estava em Berlim, a outra estava dentro de uma câmara, uma fábrica montadora da BMW, né? Da BMW, se diz aqui no Brasil, alemães falam BMW, e outra estava dentro de um ponto de tráfego bem tumultuado, assim, né? Bastante congestionado de trânsito dentro de Karlsruhe, que é a cidade onde está situada esse centro de ZKM, que é o Centro por Arte e Mídia. Então, não digo dicotomia, essa dicotomia no termo, mas não na aplicação. Não se pode separar, né, o dado do sensível, o datum do sensorium. Então, nós falamos dos dados, eles são códigos, mas o que é o sentido, então? O que nós temos que trazer juntos, não é? Então, essa faculdade, coloquei aí, vocês podem ver no slide também, é humana de sensação e percepção, mas também de uma consciência, né? Então, eu quero, importante, que eu acho que isso aqui é bom até para discussão, não é? Será que nós estamos nos transformando a nossa existência como máquinas sensitivas? Será que nós estamos realmente vivendo essas possibilidades sensíveis da máquina, essa extensão maquínica de nosso corpo, né? Já está sendo tão sensível ao ponto de nós conseguirmos realmente trabalhar através da máquina, estando colocando toda essa nossa afetividade, né? Essa nossa sensibilidade. Então, essas são questões que estão presentes nos questionamentos dos artistas tecnológicos contemporâneos. Por isso que a gente a gente deve pensar e considerar muito, né, alguma coisa que eu questiono logo a seguir, que é assim, tudo o que nos chega como arte, na net, nas redes, é, às vezes, bastante assustador. Vamos seguir, professor? Bom, essa obra desse artista chinês, ela chama-se O Peso da Insônia, né? Então, é o que eu já falei antes, né? Os robôs estão pintando, o artista é Seu Liu Xiaodong. Ele desenvolveu esse sistema automatizado que usa dados em streaming para pintar. Esse videozinho aí que vocês estão vendo, ele está no site do próprio ZKM, não é? E ele mostra tudo que é rapidinho, assim, alguns segundos, não é? Mas eu queria principalmente que vocês vissem, não sei se ele está interferido com alguma outra imagem aí, mas o que estava sendo mostrado nessa Datum Soria, e se desse para ver realmente a parte em que rapidamente mostra esse robô pintando. Aí são os artistas que participaram, tem o nome dele, Liu Xiaodong. Eu não sei se daria para então, Datum Soria e o retorno do real. Então, o retorno do real é o retorno do real para a mostra digital. Mas ele é um real ressignificado através da obra.
Então, através da tecnologia utilizada na obra, não é? Através dos algoritmos que foram propostos pelos programadores, não é? Se der para a gente passar o link então, o seguinte, por favor. Então, esse Datum Soria, ele está, vocês podem depois, se quiserem olhar um pouquinho melhor, no site do próprio ZKM. Então, eu acho importante a gente falar sobre a questão do gesto. Nós temos trabalhado bastante, assim, meu grupo, ultimamente, com o Flusser, que é o William Flusser, e ele tem um livro que foi traduzido, porque ele publicou muito, até chegou a se naturalizar brasileiro, e ele publicou muito em alemão, ele publicou em português, às vezes ele reescrevia as obras dele, ele mesmo traduzia as obras dele. Então, Gestos, que foi publicado em 2014, dele, ele fala sobre justamente isso que hoje nós estamos vendo. Porque aquela obra de arte lá do CKM, conforme você faz o gesto na frente da máquina, a máquina capta o seu movimento e ela troca a sua própria interação com o ambiente, o seu corpo se transforma. Então, o que o Flusser fala é justamente isso, que o gesto é um movimento no qual se articula uma liberdade, a fim de se revelar ou de se velar para o outro. Então, esse gesto, eu acho muito importante o que ele diz, né? A ciência, a técnica, eles formam uma unidade, e ele não se pode querer ensinar ao homem seu gesto, porque ele já está, ele faz parte da própria cultura, ele faz parte do mundo, eles são uma unidade do próprio ser. Agora, o que nós temos que entender é que esse sistema complexo, em que vai incluir essa correlação dinâmica da cibernética e do homem, ele quer que o homem, o ser humano, apareça, e não somente a máquina apareça. Então, parece ser esta a nossa grande, não nossa, mas sim a grande lição que a gente está aprendendo após tantas décadas de experimentação em arte digital, em aparelhos, né, tecnológicos, que realmente o ser humano é o que conta. Claro que o pessoal do design vai dizer, mas nós já estudamos ergonomia há tanto tempo. E sim, mas é essa interação deste ser com a tecnologia possível para facilitar e aprimorar, na verdade, esta relação entre ciência, técnica, o gesto, o movimento, para que todos tenham essa unidade, né? essa liberdade de expressão viabilizada pela máquina, através da tecnologia, através das mídias. E quando eu falo máquina, técnica, mídias, eu estou me referindo a vídeo, a cinema, e todas teatro, todas as mídias, não é? A dança também, que muitos têm visto questões de movimento, não é? A questão de movimento como se fossem objeto único da tecnologia, quando se sabe que aquele elemento ele se compõe de outros vários elementos da cultura integrados nesse fazer. Por favor, o seguinte. Eu já falei isso para vocês, é só rapidamente, então vamos passar. Esse é o vídeo do autor, do pintor, o Liu. Ele está aqui com essa equipe de computadores, mecânicos, engenheiros mecânicos e engenheiros de computação. Pode ir passando a imagem seguinte. Programando como seria esse robô. Aqui nós podemos ver num close bem, não é? Como é que funciona esse robô pintando. E ali diz assim que após ele estar pintando por um mês ou dois, a tinta vai ficando pesada em lugares que tem maior tráfego, por exemplo, aquele que estava pintando as ruas da cidade.
E então, ele, depois de um certo tempo, assim, marcado, por exemplo, do tempo que durou a exposição, essa obra, né, é determinada como acabada, mas ele tem toda essa relação da pincelada do artista que trabalhou com os programadores, com a ideia de que ele iria trabalhar a partir de determinados locais. Então ele está retratando, né, como ele é um artista, ele não é um artista assim abstrato, ele pinta cenas, pessoas. Então ele conseguiu captar estas cenas, né, que já indiquei antes, né, que foram a Porta de Brandenburgo, em Berlim, né, um museu de uma montadora da BMW, uma rua lá, uma intersecção de rua na cidade de Karlsruhe, onde está esse ZKM. Pode passar. Daí nós podemos ver que, então, a amostra aqui, por exemplo, eu vi no Datasorium, eram 3 robôs pintando, né, e ele vai trabalhando durante aquele tempo todo da obra. Seguinte, por favor. Aí dá para ver o próprio autor, né, vendo o fim da obra, e ele diz que, no fim, essa pintura ela é muito subjetiva. Apesar de ela ter sido feita por inputs, né, de câmeras que eles eram acionados pelo movimento, né, pelo traço, ela pode dar a seguinte também, que encerra, para encerrar o assunto desse pintor. O slide seguinte, por favor. Vai nos mostrar um resultado final, digamos, do tempo que foi programado, porque ele sempre pintou através desses dados discretos, que são dados, né, de algoritmos, que são capturados pelas câmeras e decodificados e enviados para esta obra. Seguinte, por favor. Então, eu trago aqui, tem esse livro do Michel Serres, que ele é um livro muito, muito fininho, assim, muito despretensioso, mas que ele tem algumas falas muito interessantes para quem trabalha nessa área. O Michel Serres fala sobre o duro e o suave. Então, quando eu falava sobre Datasorium, eu consegui imediatamente fazer essa relação, não é? Os dados, os códigos, o hardware, que ele já tem o nome de hard, né? Que é duro, né? A máquina. Ele mostra a sua eficácia, eu tirei isso literal dele, né? Mostra a sua eficácia sobre as coisas do mundo. E o suave sobre as instituições humanas. As técnicas conduzem ou pressupõem as ciências humanas, as assembleias públicas, a política e a sociedade. Então, o suave organiza e federa, ele une, ele governa. Quem utiliza o duro. Então, assim, existe essa íntima relação necessária entre o dado e o sensório, entre o duro e o suave. E o que é mais interessante, esse livro do Michel Serres chama-se A Polegarzinha. Eu acho que ele foi assim, quando eu dei para assim, alunos, dei como sugerir, né, como leitura para alunos adultos, ficaram assim achando tipo que era livro para criança, mas polegarzinha, mas ele está se referindo à geração que digita com os polegares. Esta é geralmente uma geração atual. A minha geração é do datilógrafa, né? Digitava com indicador. E a contemporânea é muito mais rápida, é muito mais intuitivo, porque tu usa 2 dedos ao invés de 1. É tudo muito rápido e você já segura o celular na sua mão. Então, até eu comentei com uma aluna minha, que é professora universitária, uma ex-orientanda, como é que você tem 40 anos e está digitando com
os polegares. Ela sabe, professora, eu tive que aprender, porque os meus alunos, né, tal. Então, assim, existe já essa nova... Quando eu falo que o corpo, ele está imbuído e automaticamente você começa a trabalhar os seus sentidos dentro da tecnologia atual, né? Você vê crianças pequenas, elas já, né, desde os meus próprios netos, pequenos, não passa assim, chega numa fotografia qualquer e eles começam a passar porque acham que vai mudar a imagem como se fosse uma tela de um celular. Então, é importante a gente lembrar disso. Não importa a área que vocês estejam, como eu já falei da nossa questão de arte, educação e tecnologia, arte, educação e mídias, assim por diante. Slide seguinte, por favor. Então, eu tenho uma questão agora, no fim, não é no fim, não é, mas enfim, para a gente conseguir pensar um pouco juntos, não é? Que seria a lógica do novo real. Então, existe uma lógica do novo real? Esse que eu pergunto. Existe o real da nova? Porque, vejam só, o que vocês... Qual é a grande discussão hoje na mídia? O TikTok vai ser vendido? O TikTok vai ser vendido? O que é o TikTok? O que é... porque vocês sabem que antigamente se usava imagens de e-mail, né? Depois surgiu o Facebook, daí assim, bom, quem é que usa Facebook e tal? Depois com o Instagram, o Facebook ficou para velho, né? Então diziam, não, isso aqui não é mais, não se usa mais Facebook. Não, primeiro, não se usa, em primeiro lugar foram abandonados e-mails, aí passou-se para o Facebook. Não, mas não é o Facebook, a gente usa o Instagram, não é? Então já vocês podem procurar, depois lá tem o site do Manovich, tem vários textos, inclusive ele publica no Creative Commons, o Instagramismo, que é toda a questão, que real é esse? Que real é esse que você mostra, né? Então, existe uma lógica. Então, eu acho que nós não estamos... Eu não vou entrar nesses assuntos, que são assuntos, assim, da sociologia, da psicologia, profundamente da educação, não é? Que real é esse que você está mostrando no Instagram? Isso é outra discussão. A nossa discussão é como utilizar a imagem. Como utilizar a imagem nestas áreas. O que a imagem pode nos trazer? O que os artistas estão fazendo com essas imagens? E existe, então, N possibilidades, né? Essas projeções maravilhosas que tem, onde os prédios são desconstruídos, né? Então, existe todo um novo real possível. Daí eu fiquei um pouco intrigada com toda essa discussão, quando meus netos pequenos começam a falar, o que eu fiz no TikTok e tal. E você vai lá e eu cliquei no #arte digital. E eu fiquei apavorada. Eu realmente fiquei muito preocupada. Eu até fiz um filme, eu copiei eu baixei o filminho de um rapaz. Ele disse, não, olha aqui, eu estou ensinando vocês a pintar, porque eu fui americano. Eu fui lá no eBay, eu vi um quadro desses, né, que seria assim, uma das vendas populares, né, no nosso, tipo, mercado aberto, né. Eu fui lá no eBay e tinha, assim, um quadro, tipo esse aqui, o cara estava pedindo, sei lá, $200. Depois eu fui ver, tinha um outro muito parecido, que era $10.000. Sabe o que eu fui? Eu fui lá numa loja tal de produtos para arte, para artistas, comprei, tô aqui, tô fazendo, ó. Olha aqui, ó, já tá aqui, minha arte tá feita, né? E eu vou botar ela para vender por $200. Eu vou botar e vou vender, garanto que eu vou vender assim por diante. Então, estas questões. Daí você entra no YouTube e você tem N lições de arte. Tudo se aprende. Tudo se ensina. Se ensina conforme a pessoa acredita que ela deva fazer, né?
tudo se aprende assim, acredita-se que você pode aprender. Não me levem a mal, isso aqui, não me entendam mal. É que você acredita que com a sua enorme sabedoria, você pode ir lá e postar um vídeo. E que aquilo é a solução de todos os problemas. Existem coisas boas, logicamente, eu não estou, mas estou comentando sobre essa disseminação de saberes falsos, de saberes errôneos e tudo mais, que a internet possibilita. Eu não sou contra a internet, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu tenho assim, esse caso dessa. Você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você não está em corpo, mas você está vendo, você está vivenciando em tempo real coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo. A gente viu até pela TV a Guerra do Golfo, quantos anos atrás? 12, 15, não me lembro, mas por aí. Hoje, não precisa nem na televisão, você está com seu celular, você está vendo explodir, você está acompanhando, os eventos, né? Então, essa questão do tempo que eu falei, a temporalidade, nós perdemos essa noção dessa temporalidade, que você tem que amadurecer uma ideia, que você tem que pensar a sua obra, que vocês têm que pensar que existe um momento de reflexão. O momento de reflexão não está ocorrendo, porque a pessoa vai e ela faz aquele vídeo, ela posta o vídeo, e aquilo é a sua, e muitas vezes, obra de arte. Quando eu falo em obra de arte, eu estou falando também para os professores, para os alunos, para os designers, né? Eu tenho um aluno que é designer, que está terminando a sua tese de doutorado, e é professor e trabalha com design de games, e até ele já deu curso aí, eu acho que no IFMA, né, também, o Gerson Klein, ele estava trabalhando com impressoras 3D há uns anos atrás, quando estivemos aí, e atualmente também tem uma aluna pesquisando, que é a Roberta Moro, trabalhando com realidade virtual, para o ensino da arte. Então, a gente está pesquisando assim, o que essa tecnologia pode nos auxiliar. O que nós podemos ter de novas perspectivas quando se fala em tecnologia, e quando se fala em tecnologia interdisciplinar. Quando a gente fala em educação, em arte, né, e mídias. Temos mais um slide, professor? Ou caímos fora? Eu gostaria mais de fazer um outro... porque quando eu estava falando, me lembrei de alguma coisa. As tecnologias, elas são criadas, mas nem sempre elas são utilizadas como a pessoa que as criou pensava ou gostaria. Eu lembro que quando o Tim Berners-Lee, que criou o hipertexto, ele viu, porque, como vocês podem ver, eu segui toda eu sou muito feliz, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu segui todo o desenvolvimento desta maravilha, né, que é a tecnologia. Porque quando eu era pequena na minha casa, a gente tinha o rádio, escutava rádio. Eu lembro que era pequena escutando rádio, Copa do Mundo, não sei, no rádio na cozinha. Depois, meu avô morava na casa do lado e comprou uma TV preta e branca. A gente ia, reunia a família, lá ver TV, assistia TV, assim por diante, né? E quando depois, bom, eu trabalho, né, com a informática já na educação, com o computador no ensino da arte, eu já fiz o meu mestrado usando isso, né, tentando crianças, desenvolvimento gráfico plástico de crianças na interação com o computador, na década de 80, né? Quem conhece computador sabe o que era um computador na década de 80. Mas, enfim, eu não sou aquela pessoa saudosista, como era bom, né? Que saudades daquele meu tempo que era bom. Não, o meu real é hoje. Eu acho o meu real excelente nessa questão de tecnologia. Maravilhoso. Eu posso ver a minha neta que está crescendo na Alemanha, que é uma alemãzinha, todo dia. Eu vejo ela aprendeu a caminhar
com uma câmera que eu estava vendo, né? Então, essa tecnologia, ela é fantástica. Eu, quando era adolescente, que eu estudei, eu tive uma bolsa, eu estudei um ano, morei nos Estados Unidos, levavam 12 dias uma carta. Levava, assim, para eu poder conversar com meus pais, era 12 dias ia, e depois cartava, voltava, outros 12 dias. Então, esse timing, as pessoas não se dão conta de como é que a gente pode aproveitar esta maravilha que é ter o mundo em nossa casa, ter um mundo em nossa sala de aula. Como é que nós podemos otimizar isso aí? Existe, eu não sei o que está... Bom, eu vou continuar só falando. Eu acho que isso aqui. Então, quando eu estava falando da tecnologia do TikTok, eu me lembrei do Pokémon. Porque, assim, ó, a tecnologia ela é avassaladora. Então, quando veio o Instagram, quantas pessoas morreram tentando tirar a melhor selfie? A mídia internacional publicava. Porque foi na torre não sei da onde, na ponte não sei o quê, e caiu e morreu porque queria tirar um selfie, porque o máximo de 8 anos atrás era tirar um selfie no lugar mais estranho, mais difícil do mundo. E assim, hoje em dia parece que você... Depois, então, veio a questão do Pokémon. E eu tenho umas fotos, às vezes eu guardo umas fotos, assim, nessa questão do humorismo, né? Porque essa aqui eu vi num jornal, eu achei isso aí apenas o máximo, né? Era num fórum, audiência, por favor, né? Como é que diz aqui? Proibida a entrada de captura de Pokémon aqui, né? Na sala de audiência. Alguém hoje vê alguém na rua, né? Capturando Pokémons? Então, é isso que eu acho que a tecnologia tem, ela assusta, ela é avassaladora. Nessa época, mais ou menos, eu estava fazendo uma viagem numa zona, assim, bem interior na Alemanha, no meio de uns vinhedos. Nós sentamos embaixo de umas árvores, assim, e daí a pouco do nada, numa estrada, assim, tipo rural, surgem 3 jovens com o celular capturando Pokémon. E aquilo, para mim, ainda era um pouco novo. Eu disse, mas o que é isso? O que está acontecendo? Eles estão procurando Pokémon, né? Então, assim, em qualquer lugar do mundo, você podia encontrar caçadores de Pokémon. Até uma sala de audiência no fórum. E é isso que, sabe, nos admira, assusta, mas pede cautela. Então, agora, andei procurando já textos sobre TikTok no ensino. TikTok no ensino. Hashtag. Dê uma olhada, por favor. Dê uma olhada na hashtag arte digital, hashtag arte e assim por diante, no TikTok. E vocês vão ver que nós temos de tudo. Então, assim, o que fazer? A minha pergunta seria agora, assim, o outro slide, professor? Então, o que fazer? Eu quero encerrar essas minhas considerações. Esta é uma fala. Existe um novo real? Ou o real é o real? Porque o pessoal fala muito... de novo real. Bom, o novo real é relacionado com a pandemia. Bom, a gente tem que se cuidar, a gente tem que esperar uma vacina e assim por diante. Mas eu coloquei esse link aí para o site do ZKM, porque eles têm uma amostra que agora abriu, porque já abriu lá na Alemanha, mas ela estava programada para abrir, ela foi feita toda online, que é chamado Critical Zones, né? Zonas críticas. E quem é que está pensando? Quem é que estava lá no seminário? Não é? Quem é que está... Eles fizeram, a abertura foi toda online, né? Fizeram todo um seminário online para que as pessoas pudessem agora, em julho, quando abriu
agora, mês passado, quando abriram, quando foi liberado lá o público na Alemanha, pudessem visitar. Mas o que eles estão, o que eles estão pensando, né? O Latour foi um dos participantes, né? Dos seminários online, muito interessantes, não é? E vocês podem clicar, tem assim, dá para clicar em inglês também, e abrir os seminários, não é? E ver que a pergunta, eu achei interessantíssimo, eu consegui assistir alguns no início. A preocupação é a Terra, a preocupação é o mundo, a preocupação, e nós tínhamos lá, dava para assistir assim, geólogos falando, pessoas de várias partes do mundo, né? Nos colocando a par do que qual é a crítica, né? Esses são chamados observatórios para políticas da Terra, são zonas críticas. Isso é uma preocupação de artistas contemporâneos, de artistas e teólogos, filósofos, não teólogos, teóricos, que pensam o que nós temos que trazer para mostrar enquanto um ser que é ético e é estético. E este é o ser que nós temos que pensar, porque o nosso corpo ele está envolvendo, ele está participando, né? Eu coloquei aí essa fotinho aí, porque várias dessas obras digitais que estavam lá no ZKM, ela mostrava, eu estava passando na frente, você parava nessa frente desse grande painel, ficava um pouco lá parado, e ele calculou, ele achou que eu era uma mulher, que eu devia ter 1,64 m, mas gênero, né? Mais ou menos a idade, ele me tirou alguns anos, eu gostei, né? E a cor do cabelo, né? Estava usando óculos, meu cabelo estava bem mais claro do que eu estou agora, né? Porque a gente tem essa vantagem, né? Na minha idade a gente pode ir mudando a cor do cabelo, né? E então ele escaneia, ele te escaneia e ele fica te dando. É interessante, cada vez mais a interação do corpo, né? Para que a obra se realize, para que a obra se faça. Então, e esse corpo ele tem um território, esse território dele é o planeta, né? O planeta Terra, não é? Então, eu penso que realmente esse real, de que tanto se fala, ele é o real que nós estamos vivendo. Não é um real relacionado com pandemia. Esse novo real da pandemia é um real dramático, sociológico, é um real que vai mudar as dinâmicas da vida, porque essas dinâmicas dependem também de todo esse afetamento que nós estamos tendo com isso. Mas esse é o novo real, esse é o nosso real. Ele não é novo, ele é o nosso. E ele, cada dia, ele vai se construindo. Então, para mim, o novo real, o real hoje em dia, ele é tecnológico, na medida do possível. Eu gosto muito. Hoje de manhã, eu não preciso mais olhar o relógio. Eu acordo e hoje de manhã, perguntei, Alexa, qual é a temperatura? E a Alexa me respondeu, 3 graus. Sim, hoje pela manhã estava 3 graus em Porto Alegre. E eu tenho um rádio robô que fala comigo. Sei lá, robô, o que for, né? Mas é ali alguns elementos que vai dizer a temperatura, né? Que dia é hoje, que horas são, e algumas coisas assim. Então, para mim, felizmente, é um real que dá para conviver com uma tecnologia e que, além de ter esse contato com todas essas obras, continuar pensando, né? Para mim, o real é realmente continuar estudando e pensando na tecnologia, no ensino. Eu agradeço o professor que está aqui gentilmente. Eu vou conversar uma coisa, professor, eu estou falando agora,
Eu ontem, depois que nós desligamos, deu um problema no meu computador, eu perdi a minha apresentação, 50% do que eu tinha feito ontem eu perdi, não é? Então, eu com toda essa minhas décadas de vivência, né? Eu acho que muitos dos nossos alunos, né, tinham nascido ou não tinham nascido ainda quando eu comecei a trabalhar, né, com informática e comunicação, né? Desculpem algumas desformatações, coisas assim, mas foi por conta de ter refeito o trabalho todo hoje, mas como as coisas estão na minha cabeça e eu não dependo de ter que, né, eu consegui. Então, desculpe, né, agora estou falando que realmente eu tive esse problema, né? E muito obrigada, então, pela atenção, e se tiver alguma questão, eu sei que a gente pode depois, né, interagir com, ou mandar de novo mais alguns dos arquivos, né, que tenham ficado, não tenham subido corretamente, né, mas a ideia é que estou à disposição para perguntas. Ótimo. A gente tem umas perguntas, desde já eu que agradeço e peço desculpas, porque quando a gente lida com questões de tecnologia, né, sempre tem alguma coisa que acontece. A gente lida com diversas, né, com diversos instrumentos que nem sempre se conversam entre si, né? Então, bom, a gente adapta, né? Porque nós não temos aquele super mega estúdio, né? Que, né, pode transmitir. Então, estamos aprendendo, estamos lutando. Parabéns para as universidades que conseguem, né? Os institutos federais que conseguem também manter esse evento. E por isso a nossa participação, né, com muito prazer, né, para poder auxiliar no que for preciso. Ok, obrigado. Nós que agradecemos. Nós temos algumas perguntas aqui. Nós temos uma pergunta do Lucas Santana, que é sobre o vídeo do Felipe, aquele vídeo sobre as estéticas da vigilância. Tá. Você conseguiu passar aí ou não? Não, porque o link não abriu. Eu tentei até procurar lá no curso, mas só que eu tentei. Tá, não dá, eu sei que é rápido, mas qual é a pergunta? Professor, o filme do seu aluno feito com câmeras de vigilância está disponível em alguma plataforma? Seria interessante podermos acessá-lo. Então, a resposta é que eu vou reencaminhar para vocês, tá? Esse link, para que o aluno possa ter acesso, tá? Eu, inclusive, depois eu fiz um outro trabalho com esse aluno, que eu, inclusive, escrevi um artigo sobre esse outro trabalho, que é a questão dessa vigilância, e que está, inclusive, tem um artigo na revista Leonardo, do MIT, que foi publicado, que eu publiquei sobre esse trabalho do Felipe também. Eu posso passar para vocês esse link, tanto da revista Leonardo e do trabalho, né? E também essa aí do Vigilância, tá? Eu passo para você. Ótimo. E nós temos uma pergunta também de Diciana dos Santos Carvalheiro. Ela pergunta: Professora Maria Cristina, você trouxe exemplos de projetos artísticos muito interessantes. Obrigado. Gostaria, se possível, que sugerisse sites onde estudantes de ensino médio possam apreciar obras contemporâneas como estas. Bom, eu dei o site do ZKM, né? E tem o site do Ars Eletrônica. Também eu posso fazer um link para você, né? E passar. Eu não sei, eu não estou com acesso aqui ao chat, mas você pode anotar essas perguntas e me passar depois por WhatsApp que eu lhe respondo. E você, não sei se conhece esses alunos ou se eles só estão participando na plataforma. Eu conheço a do IFMA. Você pede para essa aluna entrar em contato com você, que eu vou lhe passar, pelo menos, esses são locais em que eu conheço fisicamente, eu conheço o trabalho que eles fazem, acredito no trabalho que eles fazem, e existem outros trabalhos também, não é? Nós temos... mas esses, pessoalmente, eu recomendo por serem, como eu disse, são centros, né? São centros de estudo de mídia arte. Tá? Aí a gente tem uma outra pergunta do Rai Silva. Diz assim: pensando no atual contexto em que estamos inseridos, onde a tecnologia, a mídia, tem ampliado
expectação sobre as produções artísticas, seria persistente pensar numa liquidez, aí ele descreve o Bauman, né, destas produções, uma vez que tais produções existem em espaço curto de tempo. Ele faz uma relação do curto espaço de tempo e da obra do Bauman, da liquidez. Olha, eu gosto muito do Bauman quando ele faz nessa questão da consciência líquida, né? E tem um outro teórico, que é o Peter Lunenfeld, que ele esteve no MIT, eu não sei onde ele é professor universitário agora, mas ele fala também sobre essa questão do gotejar, né? É como se existia antigamente uma técnica de pintura que é o dripping também, né? Que vai pingando, né? Então, esse cair dessa liquidez, ela faz parte inerente, né, da obra digital. Porque, como ela é digital, ela já diz no nome, ela é dígito, né? No momento em que você alterar um dígito, ela muda. Você que trabalha no começo quando eu fiz a minha pesquisa para o meu doutorado, estava surgindo a questão da internet para a internet para o público, né? Então, eu tive que construir minhas páginas. Não existia assim. Você vai lá e baixa uma página, um template. Não existia template. Você quer fazer um quadrado vermelho, você vai lá e tem que desenhar um quadrado vermelho. E essa tabelinha chamada de números né? De números, né? Ela te revela essa possibilidade de que você troca um número, muda a cor do fundo. E assim é que existe essa linda possibilidade de nós termos este acesso. Então, eu realmente acho que o Bauman tem toda a razão, eu gosto muito dele com essa questão dessa liquidez, desta fluidez, mas existem vários grupos inclusive o Getty Center, que é o Getty Trust, que fica na Califórnia, há muito tempo que está estudando, tem encontros sobre como retrieve, que é como guardar, né? Como guardar essas obras contemporâneas, porque sim, realmente, o que vai sobrar desse mundo, né? Como eu falei dessas mídias todas que passaram correndo, né? Por nós, o que a gente guardou? Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, a gente usava quem está assistindo e está entrando na universidade agora nunca ouviu falar nisso, que eram os disquetes de 5,5, que era um disquetão desse tamanho, mole assim, né? E que não existia memória no computador, era um driver externo, não é? E que o aluno, às vezes, trabalhava uma tarde inteira e ele dobrava o disquete e tinha perdido tudo. E então, depois, quem é que lê isso aí? Ninguém, não existe mais mídia. Em seguida, daí depois, quando eu terminei o doutorado, já era aqueles disquetes floppy disk, mas já duros de 1,25, né? E também caiu em desuso, depois você usou o CD-ROM, assim por diante, assim por diante. Então, essas mídias todas, elas vão ficando... o que você guardou, né, nessa mídia, se você não conseguiu recuperar ou regravar, você perde. Então, sim, existe uma preocupação com esse derivé, com essa fluidez, com essa liquidez desse conhecimento, e existe toda essa história, assim, que tudo se grava em nuvem, né? E onde é que está essa nuvem, né? Onde é que está essa nuvem, né? Esse é o nosso, um conhecimento que vai além de nós, né? Porque são em vários locais cruzados pelo mundo que gravam nessas nuvens para que bancos, por exemplo, não percam seus acervos e assim por diante, né? Então, nós também, com a nossa obra de arte, temos que pensar que realmente sim, você tem toda a razão, há uma preocupação, e essa obra é uma obra, muitas vezes, não é fugidia, ela não é guardada, né? Sim, falando dessa questão, antes de seguir para a próxima pergunta, que nós temos mais uma para finalizar, essa questão que você tocou das nuvens, é até interessante pensar, por exemplo, algumas obras que foram criadas especialmente logo no início em que os artistas começam a fazer essas experimentações com as mídias, muitas delas hoje não existe uma mídia específica que dê para que aquela obra seja reproduzida novamente, ou seja, à medida que os softwares
vão se atualizando, essa obra ela acaba ficando parada num certo momento, porque não existe mais uma tecnologia que lide com aquela obra, né, de alguma forma. E a questão das nuvens, a gente tem algumas experiências recentes de bugs de sites. Sim. O Yahoo teve um bug um tempo, né? Sim. E aí perdeu vários documentos, né? Ou seja, até que ponto esse arquivamento está completamente salvo, né? Até que ponto a gente está salvo com relação a essas nuvens, né? Você não vai pensar que essa resposta sou eu que vou lhe dar, né? Uhum. Até que ponto uma nuvem salva uma obra, né? Isso é um conhecimento que a gente gostaria de ter, mas que isso é uma coisa que vai além. Como eu falei, não é? São de outra esfera de conhecimento da internet. O que eu sei eu fiquei sabendo que eu vi convite e tal, porque no Getty Center, né, de Los Angeles, que há também uma preocupação em salvar esses documentos, essas obras, todos, que é um grande centro documental que há em Los Angeles, belíssimo, por sinal, com obras fantásticas, mas que há essa preocupação em poder salvar, não é, essas obras mais contemporâneas. Mas é o que eu estava lhe falando antes. Não é só o disquete que muda, é o hardware que muda. Se você não tiver uma possibilidade de atualizar, não é? De atualizar o seu registro, vamos falar de registro, e assim mesmo você vai atualizando e ele vai ficando obsoleto. Né? Ele vai ficando obsoleto, porque você cada vez mais depende da nuvem. Porque quando você comprava um computador, um notebook, vinha o disco de instalação, o disco de reserva para salvar e assim por diante. Os computadores, os notes, não vêm mais com disco de instalação, ele já vem, o driver, você baixa o driver, né? A minha impressora, eu não uso fio, eu pego o meu celular e mando imprimir, ela imprime wireless. Quer dizer, cada vez que cada tecnologia, ela vai se modificando, né? Ela vai eu não vou dizer se aperfeiçoando, mas realmente ela fica mais fácil de lidar, né? Mais fácil de lidar. Então, acho que nós temos... a minha preocupação maior realmente a questão do ensino, né? É como é que você acessa, né, essa pessoa que perguntou aí, né, esses bancos de imagens, e como é que você... a minha maior preocupação mesmo é a questão da seleção, né? Como é que você seleciona aquilo que você vai ver, ou você pede para um aluno, não pode mais dizer, você pesquisa na internet tal assunto. Bom, isso aqui é um vago inespecífico, né? Porque pesquisar na internet, né? E eu acredito que saber buscar caminhos na internet é importante hoje na educação. Saber buscar caminhos. Quando você conversa sobre essa questão do ensino crítico, do aluno ter consciência crítica, ele é um aluno que tem que saber também buscar caminhos. Né? Então, a internet é o mundo. E, voltando à resposta daquela pessoa, os sites de museus são maravilhosos para alunos. Os sites de museus, de grandes museus do mundo, todos eles têm um setor educativo fantástico. Quando eu trabalhava agora eu já me aposentei, inclusive eu depois corrigi me aposentei do Instituto de Artes, estou só como professora do pós-graduação em Informática na Educação, mas eu orientei estágio de educação artística, de ensino de arte, muitos anos, não é? E tinha muita curiosidade, então sempre que eu ia por algum lugar do mundo, eu ia visitar o setor educativo de museus. Os museus fazem trabalhos fantásticos. Os museus têm material educativo fantástico. Sim. Nós temos mais uma pergunta que eu vou ler e daqui a pouco eu vou abrir o microfone para a professora Gisa Braga, que ela quer fazer uma pergunta. Tá bom. Essa pergunta é do Lucas Santana e ele diz o seguinte: podemos enxergar os criadores de conteúdo audiovisual narrativo a partir dessas plataformas como TikTok e IGTV do Instagram como artistas a partir da apropriação dos mecanismos de manipulação de imagens ali presentes, tal como foram os irmãos Lumière e Georges
George, nos primeiros anos da criação da imagem filmada, o cinema? Eu não sei se ele está afirmando ou fazendo uma pergunta. Fazendo uma pergunta. Bom, eu vou responder com uma história que tem a ver com a minha entrada no ensino da tecnologia. E faz muito tempo. O Lucas não tinha nascido, seguramente, né? Década de 80, não sei quem é o Lucas, mas se for aluno de graduação. Década de 80, existia no Brasil uma coisa chamada, uma lei, né? Uma coisa não, era reserva de mercado, e não se podia comprar computador de fora, era só os computadores produzidos aqui, etc. E eu tinha uns amigos, que tinham um casal que tinha trazido, sei lá, comprado um computador de fora e uma impressora. Quem viveu naquela época, quem conseguiu ainda, sabe o que é uma impressora matricial? Aquelas que até tempos atrás os bancos usavam, que tinha 2 furinhos, fazia aquele tim, 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 né? Aquele barulhinho quando está imprimindo. Então, a impressora matricial era aquele que tinha aquelas bobinas e que imprimia rudimentarmente em preto e branco. E daí eu fui visitar esses amigos, tinha um menino de uns, sei lá, 8 anos, 10 anos, e ela disse assim, a mãe, vem ver como meu filho é artista. Aí teve a palavra artista, que é o gancho para a resposta. Vem ver como meu filho é artista. E ele imprimiu, ele enviou para a impressora, né, os ícones que tinham naquela impressora, que naquela época se usava muito para convites, que eram duas, que era assim, a matricial, ela imprimia por pequenos X, né? Ela formava uma figura, é difícil de explicar sem a pessoa conhecer, mas enfim, ele imprimiu assim uma mão, que era assim para convite, não esqueça de andar a fazer isso, ou dois cálices, uma coisa assim. Ele imprimiu os ícones da impressora e como a impressora matricial ele é um rolo contínuo, né, um formulário contínuo, aquilo estava preso na cabeça, na parede do quarto deles. E eu, como professora de arte, na época, trabalhava também na escolinha de arte, eu pensei, meu Deus, o que essa criança vai pensar quando crescer, se eles estão achando que ele é artista porque ele conseguiu imprimir esses ícones que vinha na computadora. E, em seguida, eu comecei a me interessar, fui conhecer o trabalho da professora Leia Fagundes, né, que trabalhava, tinha um computador, e o dia que ela me mostrou que era possível desenhar um traço na tela, eu fiquei louca. Completamente louca, você tem que trabalhar com isso. Fui fazer um curso da linguagem Logo, que era a linguagem de programação que nós utilizamos para fazer os primeiros trabalhos com computador. E esse curso foi dado para professores universitários, tinha engenheiro, tinha pessoa de todas as áreas. E daí me chamou a atenção, porque todo mundo daí podia desenhar alguma coisa. O primeiro desafio era fazer um desenho. E usando, assim, alguns blocos, né, algumas formas, quadrados e círculos e tal. E todo mundo desenhou caminhãozinho, carrinho, casinha. Eu comecei a pensar, oh, meu Deus, o que é isso? Aqui que engenheiro, pessoas de tudo que é área, não é? Economista, né? Administrador, tal, informática, desenhando carrinho, desenhando casinha. E daí me deu aquele clique, assim, bom. E daí o Piaget foi muito claro naquela época, eu aprofundei muito no Piaget, que você, quando entra para algum conhecimento novo, você regride rapidamente e volta rapidamente para o seu novo estágio de pensamento, né? Então, é isso que quando ele falou sobre a criatividade, a pergunta inicial era o que é a criação? Será que eu posso me apropriar e ser igual ao meu irmão Lumière? Daí a gente vai ter que ver que tem que separar as próprias produções que são mostradas. Porque uma coisa é você se reapropriar ou se apropriar de uma parte de uma obra e recriar a partir dela. Então, aí você pega desde o Picasso, que pegou lá um pedaço do jornal e colou numa tela pintada a óleo, chamado papier collé, lá no começo do século XX, não é? E começaram a questionar e se apropriar. E depois, mais adiante, né, as colagens, toda a pop art, né, trazendo. E agora, no contemporâneo, existem artistas, sim,
que poderão trabalhar com alguns elementos de outros artistas e recriar sua própria obra. Agora, entre este fato e dizer que tudo que se posta no TikTok é arte, existe uma grande diferença. Então, é essa que eu acho que é a minha preocupação hoje em dia, é que todo mundo se considera artista. E isto é um perigo. Isso eu acho que é um perigo. Não para a própria pessoa, para o próprio conhecimento. O que ela tem de conhecimento estético, ou se ela vai fazer, filme, o que ela conhece da história do cinema? Se ela está fazendo um design, o que ela conhece da história do design? Né? Eu acho que é isso que está faltando, né? Está faltando esse embasamento teórico de áreas em que a pessoa se aventura. Eu acho que o exercício é legal, você vai lá e joga e faz o vídeo, tudo bem. Mas será que o artista, sempre quem faz... A minha pergunta é, será que todo mundo que faz um vídeo é artista? Eu acho que essa é a lógica ao contrário, né? Será que todo mundo que faz um vídeo se apropriando de outras obras é artista? Até porque, encerrando, os irmãos, existe o André Parente, ele tem um estudo muito interessante, eu até ouvi ele também numa palestra falando sobre todas as máquinas de gerar imagem, de fazer cinema, de fazer animação, que foram criadas pelo homem ao longo da história. Então, assim, certamente essa vontade de criar, essa nova interação do ser humano com as tecnologias, não é uma coisa de hoje com a tecnologia digital, né? É só que a tecnologia digital, ela apressa, ela te tira, ela te coloca num mundo de muita velocidade. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco, né? Só isso. Avaliar um pouquinho as pessoas que produzem, né? Que publicam, assim por diante. Sim. Gisa, você pode fazer sua pergunta. Será que ela ainda está na sala, Gisa? Gisa, eu acho que não está mais na sala. Bom, Pode Professora, falar. boa tarde. Boa tarde. Oi, Muita Gisa. satisfação. Eu estava muito ansiosa por esse momento, né, dessa palestra, que é um assunto que eu sou professora de arte, né, meu campo de pesquisa é mais na área mesmo de educação, e ultimamente eu tenho ficado muito mexida com essa questão, não só eu, como praticamente todos os docentes, né, atuantes, têm ficado mexidos com essa questão da influência digital. E você tocou em várias questões que vêm reverberando também em mim, que é sobre essa questão da velocidade, da questão avassaladora, da tecnologia, e o nosso papel, né, nesse contexto. E o conhecimento, obviamente, ele sempre me perguntando muito sobre essa questão da memória, né, da identidade, da relevância da pesquisa para essa construção das pesquisas que estão sendo feitas, dada essa velocidade. Eu tenho visto muitos temas de estudo de mestrado, temas assim, a utilização do WhatsApp como ferramenta para o ensino de tal disciplina, a utilização enfim, de várias ferramentas que estão surgindo aí, né, para dinamizar o processo de educação e inserir essa educação nesse processo aí, nessa sociedade digital. Então, eu fico me perguntando assim, hoje o WhatsApp, ele está no auge. Aí, quando a
gente pensar que não, o WhatsApp já não é uma ferramenta, mas assim, já vem outra, como é o caso do TikTok que você tanto mencionou, já criaram uma outra para disputar com o TikTok. A Microsoft, né, criou uma outra ferramenta para derrubar o TikTok. Então, eu fico pensando assim, no investimento do pesquisador sobre essas temáticas, uma vez que elas são assim, rapidamente, numa velocidade assim, crucial, elas são superadas e parece que não há o interesse de se reportar para o que foi, para se conhecer o que está sendo. Né? Então, eu estou pensando assim, na questão mesmo da pesquisa, dos temas, né, da relevância, do investimento, não só financeiro, mas do investimento também intelectual. O que você pensa assim, sobre isso? Bom, Gissa, boa tarde, né? Obrigado pelo seu interesse. Existe essa questão, quando você falou de investimento, a minha caminhada é muito longa nessa área. Eu vou dizer que isso que eu estou lhe relatando fazem mais de 20 anos. Quando nós começamos a trabalhar, foi até antes da minha pesquisa do doutorado, tipo, desde a década de 90, eu não estava na universidade, na década de 90, eu trabalhava na Universidade de Caxias do Sul, e nós conseguimos os ônibus da prefeitura que levavam, porque as escolas não tinham um laboratório de informática, levavam os alunos até o campus da universidade, e lá a gente colocava esses alunos num laboratório de informática e eles trabalhavam. Acessavam já as páginas de internet que já estavam disponibilizadas, não é? E o que acontecia? Várias vezes nós notamos que cada ônibus, cada grupo era acompanhado por 2 professoras, não é? As professoras, muitas vezes, estou lhe retornando só para a gente fazer o gancho com essa tua pergunta, tinham medo de entrar na sala com os alunos, porque elas diziam que o aluno sabia mais que elas. E que sabiam mais do que elas como mexer no computador. Daí, o que acontece? E uma vez me chamou a atenção, por isso que esse fato me veio agora, né? Que uma professora sentou na máquina junto com os alunos, me ensinem, quero aprender com vocês. Então, o que a gente está vendo, eu vejo desde aquela época e acompanhei, que as crianças, eu falo criança, é criança mesmo, que hoje antes do pré-adolescente, ele já tem uma rapidez que o professor não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar, não é? Então, esse seu investimento em pesquisa, ele deve ser, talvez, não é? Naquilo que lhe interessa mais. O que tem mais resultado? Porque, sim, a gente falou WhatsApp é coisa de Brasil. Eu conheço professoras nos Estados Unidos, eles não usam WhatsApp lá, eles usam o Zoom, né? Ou colegas na Alemanha também não querem usar o WhatsApp. Então, assim por diante. Então, isso é uma coisa teve, acho que no Brasil, um boom muito grande aqui, né? Então, existe toda... E as tecnologias rapidamente vão sair. Hoje, as pessoas já migraram para o Instagram. O Instagram, hoje, é ainda no momento, né? E depois tem o Twitter, né? E assim, outras tecnologias que vão surgindo. E eu não entendi se você quer investir para a sua pesquisa como docente, e isso aí tem alguma validade, porque o que eu acho interessante, veja só, eu fiz uma pesquisa para o meu de como é que as crianças desenhavam, né, utilizando ambientes virtuais, para minha tese de doutorado na década de 90. Tem coisas que eu achei coisas que aconteceram naquela fase, e tanto na que eu fiz do mestrado, que foi do desenvolvimento gráfico plástico da interação com o computador, foi na década de 80, tem achados em questões educacionais que não mudaram.
como é que a criança aprendeu aquilo, qual é a estratégia que a criança para resolver um problema. Então, essas questões de pesquisa, seja qual for a tecnologia, se você tiver isso bem claro com o que você quer tirar daquela sua pesquisa, elas poderão ser, como é que, não que elas vão ser atemporais, que vai ser servem em todos os tempos, mas existem detalhes nessas pesquisas que a gente aproveita para sempre. Então, o que eu te diria é assim, ó, se você, eu já N coisas, já fui muita banca também de professores que investiram em vídeos do YouTube realizados por crianças aprendendo tal disciplina, por exemplo, né? Então, o que mais tem são professores investigando, mas a pessoa independe eu acho que a tecnologia, é isso que eu quero te dizer, a tecnologia, ela está a nosso serviço, né? Então, você deverá se apropriar da tecnologia de uma maneira em que você possa encontrar nela aquilo que está buscando no seu aluno, a resposta que está buscando, seja ela uma pesquisa utilizando, sei lá, o Zoom, o TikTok, o WhatsApp, o Instagram e assim por diante, não é? E claro que esse é um mundo que o avanço tecnológico não existe, não para, né? Não para. E então, o que nós podemos fazer? Ver o que não ter medo, em primeiro lugar, não ter medo. O aluno, não sei, me ensina. Como é que você faz um vídeo? Como é que você fez esse filme aqui, utilizando isso aqui? Como é que você colocou essa página na internet que eu não consegui? E assim você se coloca na questão do professor que aprende, porque é isso que a gente faz todos os dias, a gente aprende com os alunos, e você vê qual a resposta que eles vão lhe dar. Eu acredito que você, pesquisando, junto com o interesse que você tem, que o aluno tem em um determinado assunto, em determinada tecnologia, e o que você poderá aprender junto com ele, vai ser a melhor resposta que eu poderei te dar. Não sei se era essa a sua dúvida. Obrigada, professora. Me deu aqui uns estalos positivos. Tá bom. Que bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver... Agradecer a Manuel pela interpretação. Ótimo. Ô, Manuel. Manuel é nosso intérprete de Libras, professora. Que pena que eu não vi o Manuel trabalhando. Gostaria de agradecê-lo. Ele está ouvindo. Ele está me ouvindo? Então, muito obrigada. Acredito que isso é muito importante. Muito importante. Nós temos essa uma tecnologia, né? Porque falar em Libras é uma tecnologia, não é? É um saber fazer, né? De uma linguagem que muito nos auxilia, né? Com certeza. Obrigada, Manuel. A oportunidade também de estar aqui com vocês. Obrigada, Manuel. Também agradecer o convite feito pelo Diego, agradecer também a professora, excelente palestra. Então, obrigado aí pela oportunidade. Espero que você tenha conseguido nos acompanhar aqui. Deu para acompanhar, sim. Obrigada. Tudo certinho. Um abraço para você, bem carinhoso. Obrigado. Oi, eu queria só pedir para a professora, quando enviar o link, eu não sei se vai ser você, Diego, que vai receber, para não mandar só para a pessoa que fez a pergunta e pediu, mas para todos nós que estamos aqui presentes, eu acho que é interessante para todos, né? Queria parabenizar todos os envolvidos no evento, foi bem bacana, parabenizar a professora, estava morrendo de saudade dessa sabedoria toda que ela tem, como é uma pessoa super antenada, né, e traz questões tão atuais para a gente. Estava com muita saudade, um beijão, e Mayra, é isso. Minha querida orientanda, a Mayra me mostrou um lado do Maranhão que eu não conhecia e quero voltar para ver no total, que foi o boi.
Eu estive lá no início de junho, foi para o evento do IFMA, e aquela noite era, não sei se a apresentação, o início, o lançamento, como é que eu tinha. Era um ensaio. O ensaio. O ensaio do boi, eu fiquei completamente maravilhada. Acho que... Aqueles ensaios que nós temos no CEPRAMA. Essa riqueza cultural, ninguém pode ensinar vocês, entende? Isso é uma coisa que o Maranhão vai explorar dentro da sua, que é parte da sua cultura, dentro dos seus saberes. E daí a tecnologia, né, vai nos ajudar a mostrar, não só a mostrar, mas ajudar a trabalhar com toda essa riqueza, né, de detalhes, de ritmo, de música, de cor, de artesanato, e o que mais você puder, de história, né, de tradição, tudo que você conseguir colocar ali dentro. Então, assim, meu Deus, vocês têm um mundo aí. Eu adorei conhecer o Maranhão mesmo.